O filme Caminhos do Mar aborda os impactos do tráfego de embarcações no entorno do Porto de Vitória e do Porto do Açu, e as atividades que envolvem os diversos usos nesses territórios, considerando a atuação das instituições responsáveis pela gestão da zona marítima e a necessidade de intensificar o diálogo com as populações que compartilham esses espaços. A Bacia de Campos e a Bacia do Espírito Santo, que se estendem ao longo do litoral dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, na região sudeste do Brasil, é considerada uma das regiões mais ricas em petróleo do país. 2 grandes portos fazem o apoio logístico para operações da indústria de petróleo e gás nessa região, o Porto do Açu e o Porto de Vitória. O aumento do fluxo de embarcações no entorno desses portos alterou a dinâmica na área oceânica e nas regiões costeiras, trazendo impactos e reconfigurando os acordos de convivência. Essa região aqui tem uma tradição de produção de açúcar, de cana e de açúcar. Chegou a ser, final do século XIX, início do século XX, chegou a ser quem mais produzia açúcar no Brasil, a maior quantidade de açúcar, né? Campos é o maior município do estado do Rio, maior do que o município do Rio de Janeiro. É um município imenso que ficou esvaziado com esse final da cana. É nesse contexto que, em 1974, é comprovada a viabilidade da exploração comercial pela primeira vez na Bacia de Campos. Em 77, 78, o primeiro poço comercial começou a ser produzido pela Petrobras. No norte fluminense, o município de Macaé concentra a maior parcela das empresas da cadeia de petróleo. Em 2014, no entanto, o pequeno município de São João da Barra sofreu grandes transformações a partir da instalação de um complexo portuário privado, o Porto do Açu, de grande relevância no escoamento da produção e exportação de petróleo, bem como no apoio à produção em mar. No Espírito Santo, o Porto de Vitória, inaugurado em 1940, acompanhou o processo de urbanização da cidade e tem experimentado um crescimento substancial nos últimos anos, impulsionado pela exploração de petróleo e gás, turismo, agroindústria e outras atividades do setor de serviços. No caso específico, os terminais portuários que estão ali no entorno de Vitória e Vila Velha são terminais que são muito antigos, né, que estão associados à própria organização do espaço urbano daquela região, né? Então, nesse sentido, assim, os impactos são bem diferentes até pelo perfil de moradores, da forma de ocupação historicamente de cada uma dessas regiões. De um lado, a gente está falando de uma grande cidade, né, de uma região metropolitana, de uma capital de estado, de outro, de um interior fluminense, de uma cidade que até bem pouco tempo atrás tinha uma participação insignificante em relação ao apoio logístico da indústria de petróleo offshore. A Bacia de Campos se estende de Arraial do Cabo até Vitória, incluindo importantes campos de produção de petróleo e gás, como Novo Campo de Jubarte, Frade, Roncador, Albacora, Marlim, Marlim Sul, Barracuda, Tartaruga Verde, Polvo, Peregrino, Papaterra. As embarcações de apoio fornecem materiais às plataformas de petróleo, transportando alimentos, tubos, tanques, peças e suprimentos em geral. Já as embarcações de alívio são navios petroleiros que têm a finalidade de recolher o óleo das plataformas produtoras ou armazenadoras e descarregar nos terminais costeiros ou oceânicos apropriados. Por isso, o tráfego de embarcações no entorno desses portos é muito intenso. Em 2024, 97% das embarcações que passaram pelo Porto do Açu serviram de suporte às atividades da cadeia produtiva de petróleo e gás. No mesmo ano, 32% das embarcações que passaram pelo Porto de Vitória serviram de suporte às atividades da cadeia produtiva de petróleo e gás. Em 2023 foram cerca de 6.400, 6.500 embarcações no Porto do Açu, quer seja chegando com alguma carga ou saindo com alguma carga, ou entrando para fazer alguma operação. Isso significa, em média, por ano, cerca de 16 mil do que a gente chama de manobras. São movimentos feitos dentro do complexo portuário, seja uma entrada, seja uma saída, ou seja uma troca de berço no mesmo terminal, ou seja uma troca de berço entre 2 terminais do porto. Informa aos senhores que está finalizando a atracação no berço 203 e posterior a essa manobra não teremos nenhuma outra. Em termos de receber capacidade, é um número assim, bem dinâmico, digamos assim.
Então a gente faz um controle diário entre navios atracados e navios fundeados, ou seja, na área de espera, uma média de 45 a 55 navios. Esse tráfego de navios offshore deve aumentar. Esse tráfego não passa despercebido por quem depende do mar. Pessoas que atuam com a pesca, esportes aquáticos, turismo e lazer enfrentam a redução dos espaços de circulação e demais impactos associados à grande navegação. A dragagem necessária para manter o acesso dos navios em áreas portuárias altera o fundo do mar e prejudica pesqueiros tradicionais, enquanto o ruído constante das embarcações interfere na comunicação de golfinhos e baleias, afetando o equilíbrio da vida marinha. Antigamente a pescaria é maior, né? Que não tinha o Porto do Açu, aí o pessoal largava a rede e ia arrastando direto. Hoje em dia não pode mais, tem um limite para você pescar. Pesquei mais uns 2 anos, aí me chamaram agora para trabalhar no Porto. Hoje eu trabalho de marinheiro no Porto do Açu. Para quem está trabalhando lá foi bom, agora em questão dessa área que eu falei com você, que abriu para fora, quebrar mar lá fora, e interrompeu a passagem dos pescadores que passavam por ali, né? Ali é uma área boa de camarão. E hoje em dia, para entrar lá, tem que pedir autorização ao porto para entrar. Aí dificultou um pouco os pescadores, essa área portuária. Antigamente era melhor. Aí botaram regras lá e prejudicou o pescador. São muitos navios passando para lá e para cá, rebocador, lancha rápida. Aí fica perigoso para, caso acontecer um acidente lá dentro, aí o Porto do Açu vai ter que abrigar, né? O tráfico de embarcações tem 2 principais impactos. Um que é a ocupação desse mesmo espaço da pesca artesanal, né? Então você acaba limitando o espaço que essas comunidades podem utilizar para seu modo de vida, né? Para sua sobrevivência. A própria poluição, né? Que acaba gerando, bem ou mal, né? Algum bem pequeno vazamento de óleo, então isso também afeta a qualidade da água e consequentemente, da biota, né? Além de possibilidade de colisão. Com esse crescimento desse porto de Vitória evoluindo, crescendo, tem que evoluir, beleza, mas atrapalhou muito a pesca aqui em Vitória, no Espírito Santo. O canal ele tem que ser dragado. A areia vai subindo, a lama, e os navios têm uma profundidade para passar. E nisso vem uma draga, onde ela vem e suga aquela lama, aquela areia, aquilo que está lá no fundo. Vão lá para fora e tem a parte de fundeio de navio, que eles falam lá, e tem um lugar que é o bota fora. Eles pegam esses resíduos e são descartados lá fora. Só que quando ele descarta lá fora, ele atrapalha alguns pesqueiros. Só que essa outra área é proibida, você não pode pescar. Então, o pescador ele está ficando sem lugar. O cenário mudou muito, né? As construções nas orlas, a dinâmica da cidade mesmo também mudou. Hoje também a quantidade de gente utilizando o mar também, porque antigamente a gente só ia para pescar, era só barquinho pescando, não tinha o que se tem hoje, né? Temos aqui o remo, tem as lanchas do pessoal das marinas, tem o Porto de Vitória que funciona, tem a canoa havaiana. De quando eu remava para agora, aumentou bastante. Só que com o aumento da quantidade de navios, de embarcações trafegando, aquaviário, a atenção tem que ser redobrada e a condição de mar muda muito quando as embarcações passam. Mas tem que estar na ré dentro da água. Atenção! Qualquer uma embarcação grande,
Qualquer obstáculo, ele pode oferecer perigo ao cais, né? Até uma árvore, digamos assim. Por conta de toda a construção lá das obras do porto, relativizou completamente essa natureza de orla. Eles tiveram que fazer escavações lá, né, para aumentar o calado e tal. E isso modificou a parte de ondulação. Mas ali na região do porto tem velejadores que vão ali, que velejam. Mas assim, não é recomendado. E se for, tem que ir com toda segurança. Porque o que acontece? Se o navio ele é muito grande, ele vai modificar o curso do vento. Que a gente costuma dizer, o vento está sujo. É um vento que vai dar rajada. Porque a gente sabe que na hora que o vento ele passar por aquela embarcação grande, ele não vai chegar no equipamento com o resultado que você esperaria ter. As grandes embarcações, elas produzem ruído, né? Então, esse fluxo de grandes embarcações, a hélice rodando, as bolhas estourando, o próprio barulho do motor provocam ruído, né? E a principal comunicação dos cetáceos é no som ali, né? Debaixo d'água. Na questão de petróleo, todos os licenciamentos, eles evitam esses grandes períodos de acumulação, por exemplo, de concentração das baleias, né? Durante o período reprodutivo, você vai evitar fazer assísicos, fazer as perfurações. Então, você pode diferenciar a ocorrência tanto da atividade humana quanto a presença das baleias, né? Nós temos o turismo de observação de baleias como uma principal ferramenta de conservação, porque ela evita a volta da caça. Hoje a gente não precisa tirar óleo de baleia para fazer energia, não precisa tirar carne de baleia, temos outras fontes de proteína. Então o turismo ele acaba sendo uma atividade sustentável que não precisa matar o animal e gera uma microeconomia em cada comunidade onde está atuando, né? Todas as atividades na zona marítima são submetidas à regulação e fiscalização por órgãos competentes. A Marinha opera para garantir que as regras sejam cumpridas e que acidentes sejam evitados. As autoridades portuárias regulam a entrada e a saída nos terminais, coordenando um fluxo complexo e constante de navios. No âmbito do licenciamento ambiental das atividades da cadeia de petróleo e gás, existe uma divisão de competências. Na esfera federal, o IBAMA licencia e monitora os impactos das operações das atividades em mar. Os órgãos estaduais, na figura do INEA, do Rio de Janeiro, e IEMA, do Espírito Santo, cuidam do zoneamento costeiro, protegendo as áreas sensíveis que não podem ser ignoradas e licenciando atividades portuárias e industriais em terra. Mas o mar não conhece fronteiras administrativas. Só a cooperação entre esses órgãos pode garantir o uso seguro e organizado dos territórios marítimos e costeiros. Nós temos o CCCAN, né, que é o Centro de Coordenação e Controle da Autoridade Marítima. Por meio de câmeras, né, sistema de rádio, de vídeo, a gente consegue monitorar todo o tráfego de embarcações, seja aqui no canal, seja fora do canal. Isso é muito importante, que a gente possa se antever aos problemas. Toda a capitania ela tem a NPCP, que é Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos. Então, nessa NPCP, que é de conhecimento de todos, lá existem as áreas previstas, áreas onde não pode se navegar, embarcações pesqueiras se aproximando de plataformas, eles não podem fazer, né? Isso é proibido. Áreas de perigos à navegação, áreas de bancos de areia, enfim, áreas de banhistas, a praticagem, sindicato dos agentes marítimos, Sindamares, próprio Yacht Clube, as grandes empresas aqui, todos são atores que participam aqui desse processo, né? É fundamental, né? Existe uma ligação estreita entre a autoridade marítima, que é a capitania, e a autoridade portuária, que é a VPort. São dois atores que têm que estar ali em sintonia. Isso é fundamental, né? Se eu
Se eu sei que a minha embarcação não está de acordo, eu não posso me fazer ao mar. Se eu sei que a previsão está apontando um tempo ruim, né, um tempo instável, não é para se fazer ao mar. É importante frisar que na área de navegação dentro do canal do T2 e do T1, a presença dessas embarcações miúdas é proibida pela Marinha do Brasil por conta do risco de segurança que eles têm, né? Uma embarcação de grande porte muitas vezes não vai conseguir manobrar ou não vai conseguir parar a tempo e muitas vezes poderíamos ter um acidente, inclusive fatal, envolvendo essas embarcações pesqueiras menores. Nós não podemos negar o acesso caso essas embarcações estejam em risco. Por exemplo, em caso de condições severas no mar. Então a gente tem por normativa, né, a IMO estabelece através do SOLAS, né, da SOLAS é uma normativa sobre a segurança do homem do mar, né, então a gente dá abrigo a eles. Entretanto, a gente tenta gerenciar e tenta evitar que essas embarcações que não estejam em situação de risco, elas venham ao porto e se coloquem em risco, né, porque muitas vezes nem tem ciência desse risco que eles estão sujeitos. Junto a ter a disponibilidade da praticagem, a ter a disponibilidade dos rebocadores, a gente também tem a disponibilidade de um balizamento náutico que é muito bem composto no Pôr do Açu, inclusive com sistemas eletrônicos que mandam sinais para as embarcações, para que elas consigam plotar nessa carta náutica a bordo também onde é que estão as boias. A gente desenvolve atividades como a gestão de crises e emergências, então em qualquer situação de risco é a partir daqui que a gente aciona os recursos. E o principal é o Serviço de Tráfego Marítimo, o VTS, que é um serviço anuído pela Marinha do Brasil, onde a gente trabalha em prol da segurança dos navegantes, né? Então, interface de pescadores, navios e todas as pessoas que estão navegando. O VTS tem o intuito de garantir a segurança dessas pessoas que estão circulando na área VTS do Porto do Açu. Eu sou superintendente regional do INEA, que a gente trabalha principalmente com licenciamentos ambientais, tanto o município, quanto o estado, quanto a esfera federal, quem licencia é responsável pela sua fiscalização. Então todos os objetos que são licenciados por nós são fiscalizados por nós. O Porto do Açu tem que se destacar que ele está todo licenciado. É um licenciamento de alto impacto, ele foi tratado por vários atores do INEA, tanto aqui regionais quanto lá da sede. Então foi uma ação integrada. Então toda essa implementação do Porto do Açu ele está licenciada, assim como todas as empresas que estão se alocando na região do Porto do Açu também só podem construir suas bases depois do seu devido licenciamento. Existe uma importância muito grande da interação entre os órgãos responsáveis pelo zoneamento costeiro. Cada um sabe da sua responsabilidade, então isso tem que estar muito definido da cabeça dos técnicos e das instituições propriamente. Cada um tem que saber o que tem que fazer, cada um tem que saber as ações que têm que ser desenvolvidas para que seja uma ação integrada. O zoneamento a gente tenta entender em cada ponto da zona costeira quais são os seus principais atores e trabalhar diretamente com eles. Então a gente tem vários fatores tendo interferências diretas nessa modalidade de controle. A gente tem o turismo, a gente tem a pesca, a gente tem o lazer, a gente tem as moradias, né? E todas essas ações que giram em torno da zona costeira dependem diretamente de uma liberação ambiental, de uma certidão ambiental, até mesmo em casos mais agressivos, de uma licença ambiental. O licenciamento ambiental ele é um dos instrumentos, né, da Política Nacional do Meio Ambiente. Então ele tem esse papel fundamental, central na gestão ambiental pública. É a partir dele que o Estado
regula as atividades econômicas que são potencialmente poluidoras ou que podem causar algum dano ambiental. Então, assim, é fundamental que o licenciamento ambiental ele seja bem feito, né? Que todos os impactos eles sejam identificados, que as medidas de mitigação sejam de fato realizadas e que estejam relacionados com os impactos, de forma a minimizá-los para aquele território, para aquela sociedade. Quando a gente faz a avaliação de impacto, para cada impacto identificado, a gente precisa de algum projeto que vá monitorar, controlar, minimizar esses impactos. E antes da atividade começar, tem que monitorar, porque quando a atividade termina, a empresa ela é obrigada a sair deixando as condições mais próximas possível de quando ela entrou. A gente tem projeto de controle da poluição, que todos os resíduos gerados nas atividades eles precisam ser quantificados, monitorados, eles são descartados em terra, no lugar adequado, licenciado, e todo esse resíduo ele é monitorado até o seu descarte final. E a gente tem um bem importante, inclusive dentro, né, do tema do nosso trabalho, do PEA Caminhos do Mar, que é o projeto de monitoramento da embarcação, de tráfego de embarcação, onde a gente monitora todas as nossas embarcações, a gente monitora em tempo real, então a gente sempre sabe onde nossas embarcações elas estão, e isso é muito importante, já que aqui na Bacia de Campos tem muitas embarcações e muitas empresas atuando ao mesmo tempo, né? Na verdade, há várias atribuições que vão para além da nossa coordenação e vão além do próprio IBAMA, né? Tem questões que são relativas à Marinha, né, em relação ao tráfego de embarcações, capitania dos portos. Tem outras atribuições que são do próprio Ministério do Meio Ambiente, como, por exemplo, a questão do gerenciamento costeiro. E as autoridades portuárias também, né, que também têm as suas atribuições específicas, dentre outras atribuições. Porque se a gente for considerar a questão costeira também, a ocupação do litoral, aí nós entramos numa seara que tem as prefeituras, dentre outras legislações que têm a ver com a ocupação dessa região. Então, essa é uma das ideias principais de a gente trazer esse debate, de fomentar esse debate na área de influência desses empreendimentos junto a esses moradores, para eles conseguirem entender melhor tanto como é o fenômeno do tráfego de embarcações, como ele tem se intensificado ao longo do tempo em determinadas localidades e como isso dialoga também com outros licenciamentos que não são tocados pelo IBAMA, mas por órgãos estaduais que têm a responsabilidade por gerir esses empreendimentos portuários. A coordenação de monitoramento costeiro e ecossistemas é o setor responsável por fazer toda essa gestão das praias, do manguezal, do ambiente marinho. É na coordenação que a gente faz sobre conciliar, né, o desenvolvimento da cidade e a salvaguarda dos recursos naturais dentro das áreas de preservação permanente da cidade. Em Vitória, a gente tem principalmente as áreas de preservação permanente, que são a Restinga, né, que fica nas praias do ambiente litorâneo, os manguezais e também as áreas de encosta, floresta atlântica de encosta. Então, a nossa coordenação ela tem esse intuito, né, de fazer o monitoramento dos atributos naturais que tem ali e a salvaguarda dos mesmos diante dos avanços do desenvolvimento da cidade. Essa questão da pesca e do mar territorial em si é uma questão que são muitos órgãos que fazem a gestão, só que são órgãos que têm uma visão diferente e realmente tem que ser assim, mas talvez no momento de convergir essas visões esteja faltando um pouco de diálogo. Por exemplo, a Marinha, ela olha o mar territorial de uma maneira, a questão da proteção, porque a Marinha instrui as embarcações. O Ministério do Meio Ambiente ele vai ver o pescado como um recurso a ser preservado, né? Um recurso finito que ele precisa ser conservado da melhor maneira possível. O Ministério da Pesca vai ver o pescado como um recurso passível de comércio. Então são visões diferentes sobre o mesmo ambiente, precisam convergir no mesmo local.
A gestão compartilhada é interessante porque você pensa no interesse econômico, conservação da biodiversidade. Ao invés de entrar em conflito, eu acho que soma. É interessante porque tem as duas visões voltadas ao desenvolvimento da atividade. Mas para chegar num ponto ideal, a gente precisa ampliar nossa capacidade de conversa, sem dúvida, melhorar os instrumentos de gestão e aumentar o número de pessoas trabalhando na área. A gestão do mar vai além das regras e das atribuições institucionais. É uma construção conjunta entre órgãos públicos, empresas e comunidades que vivem e trabalham na zona costeira. Mais do que um conjunto de normas, depende do diálogo constante e da participação social para garantir que todas as vozes sejam ouvidas. A minha opinião era que deveria ser estabelecido um equilíbrio, porque tudo é importante, né? Eu acho que uma regulamentação seria perfeita, onde cada um tivesse um espaço, onde cada um tivesse voz ativa para colocar suas necessidades, para poder... Como seria, né, a vida em sociedade? Eu acho que isso já seria fantástico. Não é só tirar os barcos onde passam os navios. É não permitir que os navios estejam onde os barcos estão pescando. Porque se eles não podem ir na plataforma, eles precisam ter onde tem pescado, onde tem abundância de pescado, e os navios não podem passar por ali. E se ele é o setor mais prejudicado, é o setor mais sensível, ele é, consequentemente, o setor que mais precisa de atenção. Em termos financeiros, não tem como se discutir a viabilidade de um porto ou não. Mas, do ponto de vista esportivo, de repente eles vê alguma situação que algum período desse para poder atender também o que a gente precisasse, né? Aí seria importante ter, né? Para poder entender o lado deles lá e eles entenderem a nossa prática também sobre essa co-utilização, né, do espaço marítimo. Então eu acho que todos esses órgãos eles deveriam ter um consenso todo mundo junto, para realmente fazer algo que seja bom para todos, não bom para um só. O PEA Caminhos do Mar também tem como objetivo criar espaços de debate, trazendo então os atores que estão envolvidos de alguma forma com o tráfico de embarcação ou são impactados por esse tráfico de embarcação, para fortalecer aquele diálogo. E assim, fortalecendo esse diálogo, a gente entende que colocando eles no mesmo espaço, né, e entendendo ali a realidade um do outro a partir do audiovisual, a gente entende que a gente pode chegar a acordos para uma gestão compartilhada da zona marítima, né? A realização do projeto de educação ambiental Caminhos do Mar é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA.